a nossa. Pronto, então eu hoje venho aqui partilhar convosco, mas vou pedir também a vossa ajuda, ok? Não vou estar aqui sozinha, vamos aqui estes quadradinhos, vou aqui quem quiser aqui depois poder partilhar comigo, porque vamos aqui conversar um bocadinho exatamente por isto, pela nutrição. Pronto, mas já agora para concluir a minha história, o negócio não foi uma consequência, como é óbvio o Carlos estava interessado num rendimento extra, não é num rendimento extra, numa atividade que não dependesse diretamente da atividade dele, não é? Eu lembro-me que na altura, só para termos aqui uma noção, o Carlos gostava de andar de moto, mas depois quando se apercebeu que tudo dependia daquelas duas ferramentas que ele tinha ali, daquelas duas mãos, não é? E que o dinheiro que ele ganhava dependia diretamente com o trabalho dele, não é? Não, nem sequer tão pouco era como eu, que dependia de um patrão. Ele aí vendeu a moto, começou a tomar muito cuidado, quando íamos para a neve, estava sempre com cuidado para ver se não caía, se não se magoava, se não partia um braço, enfim. E isso não é viver com qualidade, é viver com medo. É certo que podemos fazer isso tudo e pronto, foi o caso dele, não é? E ele viu aqui, foi devido ao facto de viver com este medo que ele percebeu que podia ter aqui uma outra fonte de rendimento que lhe permitia desenvolver a atividade dele de uma forma mais prazerosa e tirar mais partido da vida. Foi isto que nós vimos na altura do Herbalife, efetivamente começámos então a aprender. A aprendizagem para nós foi uma constante, estar em todas as formações, por mais que a gente pensasse, vai ser o mesmo, não era, é incrível, e quem está aqui há mais tempo sabe disso, não é? Cada vez que nós vamos a uma reunião, uma formação, nós tiramos alguma coisa, retiramos ali algum ensinamento, alguma coisa que nos vai permitir, não só para a nossa vida, para melhorarmos a nossa vida, como também para partilharmos com os outros essa mesma informação, porque é disso que se trata Herbalife, não é? É nós tirarmos para nós e podemos partilhar esses mesmos ensinamentos, quer seja a nível da nutrição, quer seja depois a nível dos ensinamentos globais da Herbalife. Pronto, então o que eu vos trago aqui hoje, e como vocês sabem, né, nós estivemos no evento nacional de Espanha e vi muito animada, lá não desfazendo do nosso médico, Dr. Joaquim Machado Caetano, que tem um valor incalculável, claro que sim, mas lá o Dr. Juan Alvarez, ele é algo, não sei se aqui já alguém teve a oportunidade de ouvir, já aqui alguém ouviu o Dr. Juan Alvarez? A Filipa sim, Elisa não ouviu? Mais alguém aqui ouviu uma vez o médico espanhol? Também não? Pronto. Mas aqui a Filipa sabe o que eu estou a falar, não é? Ele é muito entusiasmado, ele é muito entusiasta, ele é também, para além de ser médico, ele também é um atleta, acompanha muitos atletas lá em Espanha, a Espanha é muito maior que Portugal, como é óbvio, e então ele traz um grande contributo, não é? Com o pessoal, com o cunho pessoal dele. E então eu muito entusiasmado e disse, nós temos realmente de partilhar aqui algumas informações acerca da nutrição, porque realmente nós temos um valor incalculável e o grande valor da nossa empresa está efetivamente na nossa nutrição, porque senão uma empresa não poderia vingar durante tanto tempo no mercado se não tivesse um produto de excelência, algo que realmente que é maravilhoso. Então, como vocês sabem, para além daquilo que a Herbalife investiga e o valor monetário que ela aplica na investigação diária acerca da nossa nutrição, acerca da nutrição global, acerca de conhecimento para poder melhorar os nossos batidos, tanto que eu digo que o nosso Fórmula 1 é o substituto de refeição e sempre foi um substituto de refeição, mas seguramente não é o mesmo substituto de refeição de há 40 anos atrás. Ele sofreu evoluções de acordo com as necessidades nutricionais nossas, né? De acordo com as nossas necessidades nutricionais. Então eu vou aqui compartilhar com vocês, mas depois eu vou descompartilhando a tela, porque eu quero a vossa ajuda, ok? Eu vou querer aqui a vossa... Todos estão a ver a minha tela, certo? Não estão a ver na forma da apresentação, mas vamos já ver. Ok. Todos estão a ver? Não estão a ver, quem é lá que eu tenho de mudar isto é sempre uma... Não estou no meu computador. Agora, todos estão a ver a minha tela? Todos estão a ver bem ou não? Estão a ver bem? Sim? Só o primeiro, Nutrição Herbalife Nutrition? Sim? É isso, Filipe? Ok. Pronto. Uma Maria lá abaixo, sim. Pronto. Então, exatamente isso vamos falar aqui um bocadinho, sobre a nutrição da Herbalife Nutrition e o que é que ela nos pode proporcionar hoje em dia, nos dias atuais, não é? Então, esta foi uma das apresentações que eu vi e vi inspirada para poder partilhar aqui convosco do Dr. Juan Alvarez. Né? Então, nós sabemos que a Herbalife Nutrition tem suplementos nutricionais, portanto, e que a base da nossa suplementação é efetivamente o nosso Fórmula 1. E é curioso que aquilo que Mark Hughes nos disse há 40 anos atrás, continua a ser uma verdade e cada vez uma verdade maior nos dias atuais. Então, só para vermos aqui, isto são algumas sentenças que nós vemos e que temos de tomar consciência delas,
que é efetivamente que cada vez existem mais pessoas que estão mais cientes da grande quantidade de junk food, de comida de plástico, fast food, comida com um baixo valor nutricional, que está à nossa disposição e de alguma forma as pessoas procuram evitar. Não é? Procuram ter uma alimentação mais saudável. Verdade ou mentira? Quem é que aqui conhece alguém que diz eu como peixinho grelhado, eu vou procurar os legumes? Patrícia, exatamente. Várias pessoas, eu ouço isto todos os dias. E porquê que as pessoas continuam tão gordas? É? Por outro lado, se isto é uma realidade, que as pessoas estão mais cientes disso e procuram soluções, por outro lado, também se verifica que a nível da dietéticas e a nível dos próprios médicos, não é? Começa-se a afastar as recomendações de substitutos de comidas baixas em calorias, ou seja, a preocupação deixou de ser apenas comer comidas menos calóricas para ser comer comida rica em nutrientes. Quem é que já começou a perceber que esta mudança começa a existir de uma forma geral, sem ser só a nível de Herbalife? Quem é que já ouviu falar, quem é que já falou com alguém que tem a noção disto? Que tem de enriquecer a sua comida, que tem de procurar uma comida mais rica em nutrientes. Por outro lado, verificamos que cada vez mais há pessoas que começam-se a afastar do consumo da carne e do peixe, ou principalmente das carnes vermelhas, ou seja, cada vez existem mais pessoas que procuram produtos que estejam adequados para os veganos e para os vegetarianos, ok? E segundo um estudo, que eu por acaso não pus aqui a fonte, mas existe um estudo que revela que no Reino Unido e em Portugal o vegetarianismo aumentou 350% na última década. Reparem a evolução, a tendência que existe atualmente, e isto são as tendências atuais, ok? E eu achei isto super curioso porque isto fez-me tanto sentido. Quando eu estudei, eu acabei, há quantos anos é que eu acabei o meu curso? Há muitos anos, 20 anos, mais, já nem sei. Então, estou na Herbalife há 18, exatamente, há 20 anos atrás, a professora falava que o problema do século XXI iria estar pautado com excesso de alimentos, com baixíssimo valor nutricional e que nos iria levar a várias doenças. E isto aqui faz todo o sentido. Por outro lado, existe uma outra oportunidade, que cada vez existem mais pessoas que realmente querem uma dieta vegetariana e uma dieta vegana, e eu vou aqui diferenciar o que é uma dieta vegetariana e vegana, porque às vezes existe aqui uma certa confusão. Então, o vegetarianismo, e se vocês repararem essa fotografia da parte de cima, está de uma pessoa vegetariana, ou seja, é que exclui a carne, o peixe e as aves da sua dieta, mas continua a comer, por exemplo, ovos, que é um derivado da carne, mas pronto, não é derivado, não precisamos de matar o animal, embora ainda também há quem considere que seja um ser vivo, mas pronto, se não tiver fecundo, ele vai acabar por crescer, portanto, daí o vegetarianismo utilizar, e o leite, não é? Utiliza também o leite, ou seja, produtos originários do leite, o queijo, por aí fora. Mas é claro que não enfiamos nada disso, apenas os produtos que não faz com que o animal seja morto, não é? Por outro lado, o veganismo é tipo uma filosofia de vida, ou seja, exclui tudo o que é de origem animal. Então, quer seja a nível de comida, laticínios, como seja, por exemplo, a nível de vestuário ou de calçado. Também tudo o que seja de origem animal é excluído do seu modo de vida, ok? Portanto, isso é o veganismo. Por outro lado, as dietas vegetarianas e as dietas veganas têm de ser muito bem planeadas, porque se não forem bem planeadas, nós sabemos que a carne e que o peixe nos fornecem determinados nutrientes que não são difíceis de encontrar na mesma proporção e na mesma quantidade a nível dos vegetais. E então pode haver aqui alguma deficiência em termos de nutrientes, nomeadamente do cálcio, da vitamina D, do zinco, da vitamina B12 e do ferro. E isto porquê? Não é que os vegetais não têm nas mesmas quantidades e proporções que a carne e que o peixe nos podem proporcionar, e como tal, quando nós retiramos esse tipo de nutrientes ou de alimentos da nossa alimentação, eles têm de tomar algum cuidado para garantir que na sua dieta diária conseguem efetivamente encontrar estes nutrientes. Então, se nós repararmos, nós temos aqui uma janela de oportunidade enorme, e nós vemos isso na Herbalife, né? Um vegetariano que realmente perceba a filosofia que já por trás da Herbalife vai compreender que encontrou aqui uma excelente fonte
de poder garantir e combater todas estas falhas. Então, para mim, isto aqui vem muito ao encontro e faz-me imenso sentido, porque para mim Herbalife, independente de ser para perder, para manter ou aumentar o peso, tem a ver com colmatar as falhas nutricionais que nós temos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Está bem? Independentemente de outros resultados que nós queiramos obter. A pessoa até pode fazer Herbalife e continuar fluffy, gordinha, porque não retirou os outros alimentos, porque não fez um regime calórico correto e continua a ingerir mais calorias do que as que necessita, mas se continuar sempre a fazer a nutrição Herbalife de uma forma diária, a pessoa vai ficar mais bem nutrida em termos de nutrientes, aquilo que falávamos lá atrás, não é? Mais do que reduzir a quantidade de calorias, é aumentar, é ter uma comida rica em nutrientes. Por outro lado, existe esta consciência, né? As pessoas cada vez estão mais preocupadas na lactose, ou pelo menos começam a surgir cada vez mais pessoas intolerantes à lactose, ao glúten, pessoas que já não conseguem digerir tão bem as carnes vermelhas. Pronto, e depois, obviamente, o álcool, pessoas que começam a ter uma consciência superior e então resolvem reduzir cada vez mais o consumo de álcool, porque lhes dá muitas calorias extra. Enfim, e por aqui poderíamos ir por N, desde os fritos, enfim, muitos outros tipos de alimentos ou da forma de confeccionar os alimentos que as pessoas começam a estar mais conscientes e começam a reduzir. Verdade ou não? Quem é que aqui está-me a acompanhar e está... Isto acontece porquê? Porque cada vez, e no outro dia estava a ter uma conversa com uma pessoa que me dizia, mas porquê que cada vez há mais... Isto agora é uma moda, as pessoas estão todas intolerantes à lactose ou ao glúten. E é muito simples isto, e é muito simples até de explicar. Primeiro, o glúten, neste momento, existe, o nosso trigo contém uma quantidade de glúten muito superior àquela que tínhamos há 40 anos atrás, ok? Porque é devido ao tipo de cultivo que nós temos, é devido ao tipo de solos que nós temos, é devido ao tipo enfim, de produção, no fundo, daquele próprio trigo. Então, aquele trigo tem muito mais e o corpo não consegue metabolizar tanto. Então, a médio e longo prazo, uma pessoa que até nem era resistente ao glúten e que até conseguia comer o pãozinho quando era jovem, chega a uma determinada idade e já não consegue tolerar tão bem aquele pão. É? Ou seja, o tal glúten. E isto tem a ver com isso, não é? Tem a ver com com o facto de termos muito mais presença do que tínhamos antigamente e então acabamos por não conseguir digerir tão bem. A lactose passa-se exatamente a mesma coisa, o leite, não é? O consumo da lactose. E depois as carnes vermelhas, por aí fora. Pronto. Isto são aquilo. Por outro lado, começamos a ter uma consciência relativamente às questões ambientais e às questões da sustentabilidade. Então começamos a ter, e a própria Herbalife está, como empresa, está muito focada nisto, no reduzir, no reciclar, no reutilizar, e nós também, não é? Então nós estamos aqui e temos aqui o cocktail perfeito, a Herbalife é um cocktail perfeito, relativamente a isto tudo. Reparem, eu nem coloquei aqui as questões da água, por exemplo. Nós sabemos que para produzir 1 quilo de carne, nós necessitamos de 3 ou 4 vezes mais de quantidade de água do que para produzir, por exemplo, a soja. Ok? E isso é uma questão de ambiental, é uma questão de sustentabilidade. Okay? Por outro lado, nós utilizamos algumas, o próprio aloe vera, na sua produção não necessita de grandes quantidades de água, enfim, muitos outros nutrientes que nós temos nos ingredientes que temos nos nossos produtos estão de acordo com estas questões ambientais e de sustentabilidade. A própria Herbalife, enquanto empresa, está cada vez mais preocupada com isso, já reduziu o plástico, está a reduzir o plástico das suas embalagens, está a tentar reduzir ao máximo tudo que seja a pegada ecológica, a chamada pegada ecológica que cada um de nós tem no planeta. Pronto, então as pessoas também estão conscientes disso. Então, a Herbalife cada vez mais está a posicionar, não só devido à nutrição que nos fornece, ao tipo de suplementos que nos proporciona, como também à forma como atua no meio social. Então nós temos aqui um cocktail maravilhoso para poder, não só nós ficarmos gratos e orgulhosos da empresa onde estamos, como também para apresentar aos nossos amigos e familiares, não é? Agora, eu vou aqui descompartilhar rapidamente a tela para vocês me ajudarem. Mediante isto que eu acabei de dizer, aonde é que vocês acham que nós temos aqui a mais-valia
de Herbalife? Alguém quer aqui partilhar comigo? Levanta aí a mão para nós podermos aqui conversar um bocadinho. Vocês estão a escrever? Não escrevam, falem comigo. Ninguém quer aqui. Ana, vou-te ativar o som. Boa noite. Fala comigo. Então nós acabamos por ter, eu acho que nós acabamos por ter a solução para todas essas preocupações, não é? Porque a pessoa é intolerante ao glúten, olha, o nosso Fórmula 1 é gluten free. Querem soluções vegan? Nós não temos lactose nos produtos. É só lanches que querem, porque é um bocadinho sair da cartola do perder peso, não é? Acho que a Herbalife cada vez mais está a ir mesmo no caminho da alimentação saudável, com os produtos que são necessários às tendências do mercado e que é muito mais do que perder peso, é uma alimentação sustentável, equilibrada, e acho que nós temos mesmo a solução para todas essas preocupações que estão a ser uma constante hoje em dia, não é? É assim que eu vejo. Exatamente. E tu já reparaste também, em termos para ti, Ana Freire, como tu conseguiste reduzir o consumo até inclusivamente da eletricidade, o consumo da água, o consumo de determinadas coisas e de energia que tu terias de ter para produzir, para confeccionar outro tipo de alimentos? Não, olha, eu dou-te esse exemplo, não é? Porque eu estou aqui agora com a minha mãe e o meu irmão mais velho, o meu outro irmão tem 60 anos, perto de 60 anos e são, não é? E estão sempre a gozar comigo, estão sempre a meter-se comigo. Então eu às vezes estou a fazer os meus batidos, a tudo, eles ficam, ai, desgraçada, no dia em que faltar a luz, assim, no dia em que faltar a luz eu agito, porque eu tenho um braço, isto é só agitar ou mexo com um garfo, e tu, o que é que tu vais comer se faltar a luz? Porque é um bocadinho por aí, não é? Nós conseguimos com um garfo, e como vocês que são da velha guarda, que antigamente não havia nada destas coisas, não é? Exatamente. Conseguiam alimentar-se bem, e de facto com muito menos recursos, nós conseguimos comer bem com muito menos recursos. Exatamente, exatamente. Tu podes agitar, mas também podes fazer um mexido só com um bocadinho de água e olha, como proteína de ervilha. Pronto, é a Liliana que não pode falar, a Liliana está aqui, não posso falar, mas soluções abrangentes, temos produtos sem soja, exatamente, com proteína de ervilha, outros de origem biológica, exatamente. É isso mesmo. Obrigada, Ana. Acho que tiraste o som a si própria. Pois, tiraste o som a ti em vez de ser a mim. Marisa. Eu posso falar, eu posso cantar até. É melhor não. Pá, desativei o meu som em vez do teu. Vem, como eu sou boa nisto. Sou muito boa nestas coisas. Deixa lá, agora compartilhar, agora tenho uma série de telas abertas, não sei se estão a ver. Deixa lá ver. Acho que é aqui. Depois digam-me aí se está tudo ok. Estão a ver bem a tela? Carlos, estou-te a ver. Obrigada, Carlos. Ok. Obrigada. Então, pronto, é exatamente isto. A suplementação Herbalife é efetivamente a solução para tudo aquilo que nós acabámos de falar. Primeiro, não sei se vocês sabem, hoje é o dia do pensamento. Então, nós sabemos que a falta de nutrientes leva-nos a ter muitas vezes pensamentos horríveis, não é? Porque também desequilibra aqui as nossas, enfim, algumas reações químicas, inclusive do nosso cérebro. Então, nada melhor do que ter a suplementação Herbalife. Por isso há aqui esta logo do meio, ótima nutrição que te deixa feliz. Pronto, e é verdade. Podes personalizá-la pela tua manhã e sentes-te muito mais, e sentes-te bem por muito mais tempo, sem sombra de dúvida, e aqui está. Tem 25 vitaminas e minerais, tem 5 gramas de fibra, tem diversos sabores, tem rica em proteína, não tem glúten, como já aqui várias pessoas disseram, não tem aromas absolutamente naturais. Então, nós temos efetivamente a nossa solução. É um substituto de refeição. Significa que nós podemos substituir uma das 3 principais refeições e também podemos fazer um lanche. De certo, por exemplo, a Liliana, quando esteve grávida, se calhar também fazia ao lanche um Fórmula 1 e não tinha qualquer problema. E até pessoas que podem fazer, que podem e que necessitam de fazer ingerir mais quantidade de calorias, podem fazer, inclusive de Fórmula 1 a outras horas do dia, para além das 3 principais refeições. Depois cá está, nós temos estas misturas
a mistura para bebida de proteína neste momento vegana, ou seja, já não tem nada de lactose, enquanto que a outra ainda tem ali alguns restícios do soro de leite. Esta já é completamente vegana, ainda por cima ela não tem açúcares nenhuns, eu sou completamente fã, digo-vos. É claro que para fazer os muffins e as panquecas continuo a gostar mais da outra, porque tem assim é mais adocicada, mas estou completamente fã, e ela pode ser utilizada exatamente na preparação e elaboração do nosso batido. Depois temos aqui este, não sei se vocês se lembram do Triblend, e nem sei se há aqui alguém que use o Triblend diariamente, quero ir colocar aqui no bate-papo. Não, o Triblend é maravilhoso. Ele é completamente vegano, e ele tem ingredientes selecionados e sim ingredientes de origem, algumas de origem biológica também. Ele é realmente um batido fabuloso. Ele pode ser utilizado juntamente com o PDM, e aqui podemos utilizá-lo um bocadinho como um substituto de refeição, ok? Podemos misturá-lo com o PDM, assim como se faz o Fórmula 1, ou podemos fazê-lo... Sou eu? Eu ouvi um barulho, vocês ouviram? André, ouviste? Mas não sei. Se sou eu, não sei o que é que eu fiz. Pronto. Mas vamos continuar. Pronto. Temos aqui então o Triblend, que tem um sabor delicioso. Também é muito bom, vamos dizer, de elaboração dos nossos cupcakes. Também fica muito agradável, porque é um tipo não vou dizer farinha, porque isto não é nenhuma farinha, mas é um tipo de grãos diferentes, que faz com que o muffin fique um bocadinho mais fofo. É muito agradável. Portanto, se um dia quiserem experimentar, misturar com a Fórmula 1, com o PDM, e fica uma solução fantástica para me fazer assim uns cupcakes. Aqui estão alguns dos produtos vegetarianos. Se vocês repararem, eu vou apresentar-vos aqui os vegetarianos e os veganos, e depois existem alguns que são de origem animal, como é o caso do Herbalife Line, como é o caso do Colagênio. Ok? Portanto, não estão aqui, mas existem e são excelentes também. Então temos aqui, a nível vegetariano, temos então os protein chips, as natas e cebola, que não têm glúten, ok? Mas tem aqui a parte da nata, portanto, os veganos não vão utilizar porque tem aqui a fonte de origem animal, ok? Temos as barrinhas de proteína, as Achieve, que são vegetarianas também. E o próprio Prolong, o Extra Cal, o Immune Booster, o High Protein Iced Coffee, é excelente fonte de proteína para nós fazermos ao lanche, o nosso Fórmula 3, a mistura para bebida de proteínas, adequada à vegetariana, temos uma para vegetarianas e outra para veganas, porque esta tem uma fonte de leite, a nossa sopa de tomate gourmet e o nosso Beta Art. Ok? Depois, a nível dos veganos, temos as protein chips, o barbecue, esta já não tem a tal outra característica, portanto os veganos já vão conseguir utilizar. Da linha, temos o Lift Off Max, o Lift Off clássico também, temos o CR7 Drive, o Hydrate, que é um excelente produto para nós utilizarmos também em qualquer fase do ano que não tem calorias nenhumas, o concentrado de aloe, os dois, o Aloe Max, e depois temos a nossa bebida instantânea de extrato de chá e plantas de todos os sabores, não é? E são todas iguais, portanto, são ótimas para qualquer pessoa utilizar. Temos ainda a nossa bebida de aveia, maçã e fibra, uma excelente solução também para qualquer pessoa. Agora, o que é importante nós percebemos que nós podemos combinar todos estes suplementos. E eu vou-vos dar aqui um exemplo e vou novamente compartilhar a tela e vou saber se vocês têm dúvidas relativamente a isto. Porque isto é muito importante nós percebermos que podemos usar e abusar da nossa suplementação no nosso dia-a-dia. Ok? Então aqui está o nosso Fórmula 1 em combinação com o PDM e com o F3, está bem? O PDM mais o Triblend, o PDM mais o extrato de chá, fibra de maçã e aveia, que vai então fazer aqui a nossa famosa bebida seca barriga, portanto esta bebida não existe, é uma bebida inventada por nós, é uma conjugação de produtos, ok? Depois temos o extrato de chá, fibra de maçã e aveia e a bebida de aloe, que faz a nossa bebida detox, nós podemos fazer logo pela manhã ou ao longo do dia também. Temos o extrato de chá mais o Immune Booster, temos o extrato de chá mais o microbiótico, eu nem coloquei aqui todos, porque agora queria que vocês me dessem as vossas combinações. Quem quer aqui partilhar algumas combinações que faz com todos? André, queres falar? Estou a ver. Ai, desculpa! Direito, vá. Agora sim. Então, eu escreveria, uma das combinações que eu às vezes costumo fazer é o microbiótico collagen. Também costumo fazer essa de vez em quando.
Porque às vezes é aquela coisa de beber as bebidas, não é? Ou então também fazia muito aloe com microbiótico, de manhã em jejum. Olha, aqui estou a fazer esta mistura, é colagênio com o Nightworks. Olha, também fica bem. Também nunca fiz essa, olha, boa ideia. Fica um bocadinho doce, mas fica Pois, muito porque o perfeita. Nightworks é muito doce. Pus um bocadinho mais de água, está assim já mais ralinho. Yeah. Pus um bocadinho mais de água, mas tenho feito agora esta à noite, às vezes faço esta, o Nightworks, estou-me a dar muito bem com o Nightworks à noite. Eu tomo Nightworks há anos, eu não vivo sem Nightworks. Para quem dorme pouco, como é o meu caso, Nightworks é essencial. Caso contrário, o descanso não é nem de perto nem de longe, é pá, idêntico. Nada, 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 nada. Eu ao início estava com receio, assim, vou levantar para fazer xixi, porque eu já bebo aloe. A minha última coisa que eu faço mas ponho menos quantidade de água, um shotzinho de aloe é a última coisa. Mas não, até não. Sabes, Não eu faço faço mais o vezes. Nightworks mesmo só ali um niquinho de água, aquilo deve ser o quê? Nem 100 mililitros. É, pois. Pronto, Faço então mesmo olha, um pouquinho para não me levantar, nem. Mas olha, a Fernanda acho que também quer partilhar aqui um mix. vou abrir, Fernanda. Já tens som. Olá, boa noite a todos. Eu inventei outro dia, que lembrei-me, estava na loja, estava-me a apetecer uma coisa especial e então misturei Immune Booster com Lift Off. Para mim, Uau! adoro coisas com bolhinhas, então para mim ficou top. É docinho, tem as bolhinhas e dá energia, é ótimo, eu adorei. Olha, boa. Além dos outros, claro, o Detox e pronto, as outras coisas, mas esse por acaso outro dia lembrei-me e ficou muito bom, gostei muito. Pronto, uma boa partilha, obrigada. Também Nada. estava aqui a ver. Marisa, Sim. olha, sabes essa sugestão que deste agora que tu estás a ver? Eu, para não ser tão doce, coloco no Nightworks o aloe, ou seja, misturo os dois. Nightworks com aloe vera, já não fica tão doce. O Aloe Max. Não, até o de manga, que o Max é difícil. Esse é aquele que eu compro cá para casa e é quase exclusivo aqui para os homens da casa. O de manga é para o resto do pessoal. Eu bebo super bem o Max. E a Ana Freire escreveu aquilo que eu também faço, que é lift off, neste caso o Max, com Hydrate. Fica muito bom também. Pronto, ela faz também o Immune Booster com colagênio, também faço. O Immune Booster com microbiótico. Nightworks, ok. Immune Booster mais concentrado de ervas. Também fica muito bom, também faço às vezes mais Aloe Max. Umas folhas de hortelã bem fresquinha, temos uma bebida super refrescante, sem sombra de dúvida, Dulce. Fica muito bom. O Hydrate exatamente, é isto mesmo. E bolachas aqui, a Elisa está a dizer que adora fazer as panquecas com Tree Blend. A sério, Elisa, mas também depois Fórmula 1. Agora partilha aí. Olá, boa noite a todos. Não faço com F1, faço, se for no formato de snack, faço só o Triblend com PDM. Ok, então colocas um ovo ou não? Sim, é um ovo, 2 colheres de PDM e 2 colheres de Triblend. Tree Blend. Ok, obrigada E muitas vezes junto também o Beta Art. E boa. Olha, o Beta Art, uma boa solução também. Sim. Ficam Boa, ótimos. obrigada. Obrigada, Elisa. A Liliana também diz que faz bolachas para os miúdos. Pronto. E aqui está. E também podemos utilizar, por exemplo, vamos fazer uma sopa, vamos comer uma sopa à noite, não deixa de ser grande coisa, mas temos uma sopa que a mãe nos fez, ou até nós fizemos lá e que ainda lá está. Podemos personalizar essa nossa sopa. Podemos juntar o nosso fórmula 1 de cogumelos lá, podemos colocar o nosso fórmula 3, podemos colocar o PDM, o vegano, que não tem tanto açúcar e como tal fica bem também nestas soluções mais salgadas. Eu, por exemplo, desde que temos o PDM vegano, consigo fazer o fórmula de cogumelos super bem, porque já não fica doce, não é? Fica muito mais agradável com o PDM vegano do que com o PDM normal, para mim, de acordo com o meu gosto, não é? E depois gosto de personalizar, ponho um bocadinho de pimenta, ponho um bocadinho de orégãos e faço assim umas misturas, às vezes bem junto a sopa de tomate gourmet. Podemos, e faço também na minha quiche, coloco lá na quiche normal, tradicional de legumes, ainda ponho lá 4 colheres de fórmula 1 e 2 colheres de fórmula 1 de cogumelos. Olha, fica mesmo divinal. Fórmula 1 de cogumelos com sopa de tomate gourmet e um ovo cozido. Boa,
fica bom, também fica muito bom, sim, também já fiz. Mas já fiz com a sopa de tomate, fica muito bom. Ok, então vamos lá então compartilhar mais uma vez a tela. Vocês desculpem, mas assim eu acho que a gente pode conversar um bocadinho melhor e fica muito mais interessante. Então vá, estamos mesmo a terminar, porque agora quero terminar aqui com vocês só com uma ideia, pronto, para nós podermos partilhar, que é exatamente porque eu usar o PDM. Eu sinto que muitas pessoas ainda não utilizam o PDM na elaboração do seu Fórmula 1, e utilizam muitas outras bebidas, nomeadamente os iogurtes, os leites de vaca, mas isto é só para termos uma ideia da importância e o que é que o PDM nos vai realmente trazer, porque é que a Herbalife fez e criou esta mistura para a bebida de proteína, porque efetivamente não só ela nos pode fornecer um lanche super equilibrado e enriquecido, né? Porque sim, ela funciona muito bem para um lanche com 15 gramas de proteína, como também serve para utilizarmos na elaboração do nosso Fórmula 1 em detrimento de qualquer outra bebida. Então, só para termos aqui e tomarmos consciência do que é que ela nos pode trazer, por exemplo, se nós misturarmos com o leite de vaca meio gordo, e se vocês repararem nesta tabela, o que eu fiz foi, coloquei aqui as quilocalorias que tem cada bebida, inclusivamente a mistura para bebida de proteína, depois tem a quantidade de açúcares que ela tem por 250 ml, ok, de líquido, neste caso 2 colheres de PDM, as proteínas que ela tem em 250 ml e também depois em combinação com o nosso Fórmula 1, sendo que aqui o que é que eu fiz ao Fórmula 1? Foi retirar no rótulo e fui ver quanto é que o Fórmula 1 tem, só Fórmula 1, sem estar em preparação, porque nós temos lá uma parte já com, se tivéssemos a adicionar uma bebida vegetal ou leite meio gordo, ok? Então, tendo em conta isso, nós vamos aqui ver o leite de vaca meio gordo, que é aquele tradicionalmente que mais bebíamos. Hoje em dia eu já não tenho tanta certeza que a maior parte da população ainda ingira assim tanto leite de vaca. Fornece-nos 146 quilocalorias, que se forem adicionadas às 103 quilocalorias do Fórmula 1, nos vai fornecer 249 quilocalorias, ou seja, as tais 250 quilocalorias que nós tipicamente falávamos que o nosso Fórmula 1 nos iria dar, certo? Já muitas pessoas aqui ouviram de certeza as tais em média 250 quilocalorias. Verdade ou mentira? Façam lá só aí que eu não estou a ver. Pronto. E tem a ver exatamente com isto. Pronto. Em termos de açúcares, vai-nos fornecer 18 gramas de açúcar, também não está exagerado se estivermos a pensar que estamos a falar de uma refeição equilibrada, e não são açúcares adicionados, são os açúcares naturalmente presentes, neste caso aqui é proveniente da lactose, e o nosso proveniente da frutose, que está presente no Fórmula 1. Depois, as proteínas, o leite de vaca fornece-nos 7,9 gramas, em combinação com as 9,1 temos ali uma refeição com 17 gramas de proteína. Aqui, e eu para não nos alongarmos muito hoje aqui na partilha que eu quis fazer com vocês, porque não era o meu intuito estarmos aqui a destrinçar, mas é importante percebermos que a proteína é fundamental na nossa alimentação. E já lá vamos então à proteína. É fundamental. Lembrem-se só disto e já lá vamos para nós percebermos e ficarmos aqui na ponta da língua esta questão da proteína, está bem? Pronto, a bebida de soja tem um bocadinho menos calorias, tem menos açúcares, mas também tem menos proteína. Portanto, vamos ter um batido feito com menos calorias, tudo bem, um bocadinho menos açúcar, que é bastante vantajoso, mas também menos proteína, portanto, que também apresenta algumas desvantagens, face que a proteína tem um fator crucial dentro do nosso corpo. Depois, a bebida vegetal de arroz tem 130 quilocalorias, portanto já tem um bocadinho mais, tem 14 gramas de açúcar, um bocadinho mais do que as duas soluções anteriores, e a proteína quase nada, tem 1 grama de proteína. Ok, ou seja, ainda vamos ter aqui um batido com 233, ok, ainda está inferior ao leite de vaca, mas os açúcares já aumentaram. Isto vai fazer com que o índice glicémico do nosso batido não seja assim tão bom. Ou seja, o índice glicémico é a forma como os açúcares são absorvidos pelo nosso corpo. Quanto mais baixo ele for, melhor é. Né? Significa que vai ser transformado em açúcares de uma forma mais lenta e vai-nos saciar também durante mais tempo. Em termos de proteína, reparem, só temos 10 gramas de proteína. Portanto, esta efetivamente não é a melhor solução para nós misturarmos com o nosso Fórmula 1. Assim como a bebida vegetal da aveia, que é maravilhosa, porque só tem 45 quilocalorias
efetivamente tem muito poucas quilocalorias, mas não nos vai acrescentar grandes coisas ao nosso batido. E só tem 4 gramas de açúcar, o que também é fantástico, mas lá está, a proteína só tem 1 grama, portanto não nos vai acrescentar nada que vá realmente enriquecer. O mesmo acontece com a bebida de amêndoa, a bebida vegetal de amêndoa, tem 60 quilocalorias, tem 7 gramas de açúcar, mas também só tem 1 grama, e então a bebida vegetal de coco é como se estivéssemos a beber água, porque ela realmente não tem grandes calorias, tem 50, mas só tem 1 grama de açúcar, o que é uma grande vantagem, mas tem 0 de proteína, portanto não nos vai acrescentar nada, a não ser um bocadinho de sabor que nós quiséssemos dar e algumas calorias, tem 50. O que é que nos fornece o nosso PDM, a nossa mistura para bebida de proteínas? Fornece-nos 108 quilocalorias, 0,3 gramas de açúcar e 15 gramas de proteínas. E aqui sim, reparem, vamos ter 211 quilocalorias, 5,8 gramas de açúcares adicionados, que neste caso são praticamente todos eles provenientes do próprio Fórmula 1 da frutose, e 24 gramas de proteína. Estão a ver aqui porque é mais vantajoso prepararmos o nosso Fórmula 1 com o PDM? Eu acho que aqui ficou bastante claro e nós conseguimos perceber a vantagem. Marisa, mas eu gosto tanto daquele batido preparado com um bocadinho de iogurte grego. Tudo bem, de vez em quando podemos fazer, mas de uma forma diária temos muitas vantagens em prepararmos com o PDM. Também temos realmente muitas vantagens. Para além das vitaminas e minerais que nós sabemos que o nosso PDM nos fornece e que já está enriquecido e que já tem tudo isso e que nos outros não sabemos, não temos a certeza se temos ou não. E para além, que isto é algo mesmo muito importante, da soja que nós utilizamos ser uma soja isolada. E que esta soja não é isolada. A soja que está presente na bebida vegetal não é uma soja isolada, ok? Contém todos os ingredientes que não são tão positivos à soja, enquanto que a nossa não contém. Tá bem? Esta é também outra das grandes vantagens e das grandes alegações que nós podemos fornecer, e por isso pessoas que inclusive passaram por processos de cancro, por aí fora, que devem ter algum cuidado com a soja, podem comer de uma forma muito mais tranquila a nossa, porque não tem esses ingredientes que são nefastos e que efetivamente nos prejudicam, está bem? Isto é uma grande vantagem que nós às vezes nos esquecemos, mas que temos de nos lembrarmos. Peço desculpa que agora vou descompartilhar a tela, porque vamos falar então vamos falar só um bocadinho sobre a proteína. Então, como vocês sabem, a proteína, e a Herbalife defende que 30% da fonte de energia do nosso prato, no nosso dia-a-dia, deve ser da proteína. Lembram-se da filosofia da nutrição? Eu por acaso não coloquei aqui, mas devia ter colocado. Então, só para relembrar, é 40, 30, 30. 40 proveniente dos hidratos de carbono, 30% provenientes das proteínas e 30% proveniente das gorduras, da fonte de energia. Atenção, não é 30% do volume de gordura, porque a gordura tem muitas calorias, portanto é 30% da fonte de energia dessas gorduras, está bem? Agora, as proteínas são fundamentais em variedíssimas reações químicas dentro do nosso corpo. Nós achamos que as proteínas são praticamente só para os músculos, mas não é verdade. A parte hormonal necessita de proteína, a parte da pele necessita de proteína, do nosso cabelo, enfim, para além de N reações químicas que são dependentes da própria proteína. No fundo, existe uma inter-relação entre estes macro e micronutrientes e que na ausência de algumas destas, na falha de alguns destes nutrientes, eles não se dão tão bem e acabamos por ficar aquilisados. Agora, que quantidade de proteína é que nós temos de ingerir por dia? Alguém me sabe dizer? Alguém quer aqui abrir e falar um bocadinho sobre isso? Não? Então vá. Em média, existem várias relações aritméticas, se a pessoa faz exercício físico, se não faz, mas vamos pensar que, pronto, uma pessoa normal, vamos lá. Então, é 2 vezes a massa muscular que ela tem, se tivermos uma balança de bioimpedância, ou 1,5 vezes o seu peso. Eu peso 50 quilos, então, em média, eu necessito ingerir 75 gramas por dia. Cá está. A Liliana, 1,5 a 2 gramas por quilo. Isto tem a ver com o facto de praticar exercício físico ou não, porque quem pratica exercício físico tem de ingerir mais proteína. E querem saber porquê? Porque cada vez que nós praticamos exercício físico, nós destruímos a nossa massa muscular. O corpo vai necessitar de parte daquela massa muscular, vai destruí-la e nós necessitamos de a repor.
Se nós não praticarmos, não destruímos essa massa muscular, mas também não a fazemos crescer. Isto aqui é controverso, pronto. Mas entre 1,5 a 2 gramas, lá está. No meu caso, tem 50 quilos, então são 75 gramas que eu tenho de ingerir por dia. Agora, eu não consigo e o meu corpo não consegue degradar 75 gramas numa única refeição. O máximo que nós conseguimos degradar por refeição é entre 30 a 35 gramas, no máximo, ok? Claro que estivemos dependendo também do indivíduo. Quanto mais massa muscular, quanto maior for o indivíduo, mais quantidade de proteína ele consegue degradar, mas mais ou menos, porque existe também um limite. O que nós temos de fazer é repartir a quantidade de proteína ao longo do dia. Daí, quando nós começamos com o nosso Fórmula 1 logo pela manhã, se nós estivermos a dar as tais 25 gramas e se nós pudermos adicionar o nosso Fórmula 3, o PPP, que nos vai adicionar mais 5 gramas, chegamos ali às 30 gramas, 29 gramas de proteína. É o ideal em cada refeição. Estão a ver como é que nos pode ajudar? Então nós vamos ter as nossas refeições repartidas ao longo do dia e nós, ao final do dia, juntamente com um snack proteico, vamos conseguir alcançar, no meu caso, as 75 gramas de proteína e no vosso caso, as 100 gramas, 150, por aí fora. Porque quanto mais peso nós tivermos, mais quantidade de proteína nós temos de ingerir. Isto ficou claro? Alguém ficou com dúvidas relativamente a isto? É que digam, por favor, porque eu acho que isto é tão importante nós percebermos, para podermos explicar às pessoas, porque muitas vezes as pessoas dizem, vocês comem proteína a mais. Não, não comemos. Às vezes numa refeição tradicional, um bife tem mais proteína do que aquilo que o nosso batido nos dá. Há pessoas que chegam a comer, sei lá, um bife de 250 gramas, há pessoas que comem assim uma quantidade grande de bife, mas depois não vão conseguir absorver aquela proteína toda naquela refeição. E acaba por ser tomates demasiado, e acaba por ser mais difícil de digerir, por isso é que há pessoas que têm mais dificuldade em digerir a carne, por exemplo, não é? Isto aqui ficou claro, eu gostaria mesmo que vocês que me respondessem e que partilhassem comigo se têm alguma dúvida, porque a Elisa está a dizer que sim. Ficou? Eu acho que isto é tão importante. Ok, pronto. Então isto é realmente importante. Daí nós percebermos que as soluções proteicas que a Herbalife nos apresenta são fantásticas. Os nossos snacks nós podemos fazer ao longo do dia, não só os snacks sólidos como os snacks líquidos, são realmente fantásticos. E podemos usar e abusar da nossa nutrição, independentemente se queremos perder, manter ou aumentar o nosso peso. Está bem? Isto é realmente importante e eu espero ter ajudado, ter contribuído para o esclarecimento e para enriquecermos o nosso dia-a-dia e para ajudarmos também as pessoas aí fora a compreender um bocadinho a filosofia que está por trás da Herbalife, porque não se destina só a perda de peso. É claro que hoje em dia, devido ao tipo de alimentos que nós temos disponíveis na nossa alimentação, é fácil aumentarmos o peso, sem nos darmos conta, que eu já nem quis buscar aqui alguns exemplos tão simples e que são tão calóricos e que todos nós cometemos muitas vezes na nossa alimentação e que de repente nós dizemos, mas eu não entendo como nada de jeito. Eu fazia isso, eu não comia nada de jeito, não comia nada que eu achasse que ia me aumentar o peso, mas aquilo que eu comia errado fazia com que eu aumentasse facilmente o peso. E às vezes uma simples bolachinha torrada, não é só uma, não é? Porque depois nós não comemos só uma. Quando uma pessoa tem fome, quando uma pessoa tem falta de proteína, o que é que tem vontade de comer? A tal junk food. Experimentem ter fome, comer um batido bem feito, com 2 colheres de PDM, 2 colheres de Fórmula 1 e 1 colher de Fórmula 3, e de esperarem meia hora e depois digam-me se continuam com fome, porque eu duvido que continuem com fome. E esta é que é a grande questão. Está bem? Portanto, vamos fazer os nossos batidos como deve de ser. Espero que realmente ter contribuído, espero que realmente vocês tenham gostado e que estejamos aqui para partilhar. Eu queria que vocês partilhassem mais comigo, mas pronto, da próxima vez espero que vocês partilhem muito mais connosco, está bem? E se tiverem dúvidas, vocês coloquem lá e nós vamos aqui sempre respondendo relativamente a isto, está bem? Então vá, um grande beijinho a todos e uma boa noite. E lembrem-se, entretanto, que temos aí as promoções, estejam atentos, estamos no final do mês, portanto, eu sei que não são coisas diferentes, mas acho que é importante nós estarmos atentos, ajudarmos também os nossos nas qualificações, por isso não é uma questão de nos ajudarmos a nós, é de ajudarmos a eles, que às vezes as pessoas não estão atentas, está bem? E nós próprios não estamos atentos, por isso estejam atentos, tá, Filipa? Então vá, um beijinho a todos e um resto de uma boa noite para vocês, tá bom?
Tchau, tchau.